Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João Marcelo, estamos aqui de volta para mais uma aula aqui no nosso módulo de Word, gente. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre formatação básica ABNT. Essa aula ela tem a ver muito com um formato específico de formatação, que é o formato da ABNT. O que seria a ABNT, galera? A ABNT significa Academia Brasileira de Normas e Técnicas. A Academia Brasileira de Normas e Técnicas. Mas o que isso implica no nosso curso? O que isso implica em nossa vida? Eu aprender e descobrir o que é essa Academia Brasileira de Normas e Técnicas. Bem, gente, a Academia Brasileira de Normas e Técnicas é ela que manda em toda a formatação de documentos oficiais aqui no Brasil. Como assim formatação de documentos oficiais? Eu quero dizer, gente, que todo aquele documento que você manda da prefeitura para uma outra prefeitura, o seu próprio RG, o seu próprio CPF, quando você quer fazer algum tipo de intercâmbio, tudo isso, gente, são documentos oficiais. E esses documentos oficiais, eles necessitam de uma formatação básica. E essa formatação básica, ela vem da Academia de Normas e Técnicas, onde lá elas falam todas as normas, né, todas as regrinhas que esse documento deve ter. Hoje eu vou falar sobre a formatação mais básica delas, ok, gente? Onde que todos os documentos devem ter. Dependendo do tipo de documento, ele tem algumas regrinhas a mais. Porém, hoje eu só vou falar das formatações básicas. Show, gente? Bem, primeira coisa que nós temos que ter é em questão da tipografia. O que seria a tipografia? Falando em outras palavras, tipografia seria a fonte. Mas por que eu estou utilizando o termo tipografia e não fonte? Tipografia, gente, é uma outra palavra, né, uma outra expressão para nós falarmos desse carinha aqui, dessas fontes que nós utilizamos, do tipo da letra que é colocada. Pois, quando nós falamos a palavra fonte, principalmente em trabalhos acadêmicos, nós queremos dizer da onde você veio aquela pesquisa. Por exemplo, se eu chegar em meio a uma reunião, né, e a pessoa que estiver vendo essa reunião vier e perguntar: qual fonte você está utilizando? Não é qual fonte de qual letra eu estou utilizando. Ele está perguntando de onde você tirou essa informação. Agora, quando ele pergunta sobre a tipografia, né, quando ele está perguntando sobre a tipografia, ele está perguntando literalmente da fonte que você está utilizando. Ok, gente? Depois nós vamos ter uma aula um pouco mais embasada falando sobre tipografia, não se preocupem. Porém, nessa formatação básica BNT, eu só posso utilizar dois tipos de tipografia. Ou a fonte Times New Roman, que é inclusive a que eu estou utilizando aqui para mostrar esse exemplo para vocês. Professor, onde que eu escolho a minha fonte? É bem simples, eu escolho aqui no meu ribbon, página inicial, fonte, aqui eu tenho vários tipos de fonte. Dentre elas eu tenho a Times New Roman. Eu posso utilizar ou a Times New Roman ou a Arial. Aqui, gente, eu estou falando da Arial normal. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver que existe também a Arial Black, Por exemplo, Arial, vou selecionar aqui, sempre eu tenho que selecionar a informação que eu quero mutar, e depois coloco aqui, Arial. Okay? Então deve ser a fonte ou Times New Roman ou Arial. Porém, tem uma outra regra além dessa aqui, gente. Se eu comecei o meu documento com Times New Roman, em momento nenhum eu posso mudar a fonte em meio do caminho. Então eu não posso botar parte do documento em Times, parte do documento em Arial, não. Ou é Times ou Arial e ponto final. Ok, gente? Bem, além disso, eu também tenho o tamanho tipográfico, né? Tamanho tipográfico. O que seria a ver com tamanho tipográfico? Como eu estou utilizando, vamos utilizar as normas da BNT. Eu vou utilizar de Times do início ao fim do meu documento. Apenas utilizei Arial aqui como um exemplo. O meu tamanho tipográfico é o tamanho da expressão no meu documento. Por exemplo, determinados tipos, determinadas partes do meu documento, eu vou utilizar tamanhos diferentes. Isso tem que ser explícito, isso tem que ser implícito em todo o meu documento. A partir do momento que eu bato o olho, eu entendo o que é aquilo. Por exemplo, quando eu vou falar de um título, eu vejo o título de algum documento, eu vejo o título de alguma expressão, vejo o título daquela determinada certificado ou algo assim do gênero. Ele tem um tamanho ali que chama atenção, ele tem um tamanho a mais. Com isso, nas normas da BNT, todo o meu título deve conter tamanho 16. Ok, gente?
Então, todo título, não importa se ele é Arial ou Times New Roman, ele deve ser implícito em tamanho 16. E ele, opcionalmente, vou botar aqui, opcional, ele pode estar em negrito. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é opcional ele estar em negrito ou não. Então, vocês podem escolher. Porém, eu nunca devo colocá-lo em itálico. Nunca em itálico. Para aqueles que não lembram sobre itálico e negrito, negrito é quando eu seleciono a expressão e aperto nesse N aqui em cima, gente, no meu ribbon, página inicial, N. Ou aperto as teclas Ctrl mais N, que ele fica em negrito. Okay? E nunca ele deve estar em itálico. Isso é uma informação muito importante, gente. Meu título nunca pode estar em itálico, porém pode estar em negrito. Okay? Vamos continuar para vocês entenderem a lógica que eu estou utilizando. Além disso, eu tenho o meu subtítulo. O que seria o meu subtítulo, gente? Subtítulo é aquilo que vem logo após o meu título principal. Como, por exemplo, eu posso utilizar lá um título de um livro chamado Coisas Aleatórias, e eu tenho meu primeiro subcapítulo, que é, por exemplo, meu primeiro capítulo, que se chama Família. E dentro do meu capítulo eu tenho um subtítulo chamado Pai. É uma parte que está dentro de família. Então, os subtítulos, eles ficam dentro dos títulos. Conseguiram entender? Dentro de um título, eu posso conter um subtítulo, que é uma divisão desse título. É uma parte do mesmo. E quando eu falo de subtítulo, gente, eu também falo de um tamanho especial, de uma formatação especial. Nesse caso, os subtítulos eles devem estar em tamanho 14. Ok? Ó. Tamanho 14 para subtítulos. Deixa eu tirar aqui o itálico. E diferentemente do meu título, eu opcionalmente posso colocá-lo em itálico. Itálico. Se eu quiser... Caso aconteceu o que nem está acontecendo aqui, gente, essas linhas vermelhas significa que eu escrevi alguma coisa errada. Então, eu posso selecionar, apertando o botão direito em cima dele, que ele já vai colocar aqui, ó, para corrigir para mim de maneira mais rápida. Mais uma vez, botão direito em cima, seleciono. Então, ó, lembrando, título, tamanho 16, opcional ser em negrito, porém nunca em itálico. Enquanto subtítulo deve ser tamanho 14 e opcional ele deve ser itálico, porém, o que vocês imaginam? Nunca em negrito. Ah, agora vocês estão entendendo, né? Um não pode atrapalhar o outro. Enquanto o meu subtítulo ele pode ser itálico, ele não pode ser negrito, e vice-versa. Selecionar aqui, negrito. Lembrando, se eu selecionar a informação e apertar nesse izinho aqui, é itálico. Se eu selecionar a informação e apertar Ctrl I, também é itálico. Se eu selecionar a informação e apertar Ctrl N, é negrito. Se eu selecionar a informação e apertar nesse N, é negrito. Ok, gente? Continuando. Agora, eu vou para uma outra divisão do meu texto, que é o próprio corpo do texto. O corpo do texto, gente, é onde que está literalmente todo o meu embasamento, toda a minha crítica, toda a minha formatação. E o corpo do meu texto ele deve ser sempre de tamanho 12, ok? Texto, tamanho 12. Porém, o meu texto ele tem diversas formatações especiais. Quais seriam essas regras especiais aqui, gente? Regras especiais. Normalmente, eu posso colocar ele em um título normal, em texto normal. Posso colocar trechos em negrito e trechos em itálicos. Porém, esses trechos em negrito e trechos em itálico, eles têm os seus devidos lugares a serem colocados. Como assim devidos lugares? Por exemplo, sempre quando eu vou utilizar termos estrangeiros, quando eu falo termos estrangeiros, gente, é estrangeiro de acordo com a língua padrão que eu estou escrevendo. Por exemplo, se eu estou escrevendo um texto em português e de repente eu boto o termo selfie, por exemplo, selfie. Selfie é um termo estrangeiro. Ele deve estar em itálico. Deve estar em itálico, no meio do texto mesmo. Itálico. Deve estar em itálico ou entre aspas duplas. Aspas duplas. Como vocês podem ver aqui, ó, selfie deve estar em itálico ou entre aspas duplas. Ele deve estar ou assim dessa maneira, ou ambos os casos. Isso vale, gente, para qualquer termo, qualquer palavra que eu for utilizar que for diferente da minha língua nativa. Claro que se eu não estiver escrevendo um texto em inglês, ele todo não vai ser escrito em itálico entre aspas duplas. Não. Se eu vou botar um termo em português dentro do meu texto em inglês, e por aí vai indo.
Ok, gente? Até aí tudo bem. Porém, quando eu vou utilizar frases inteiras, frases e citações, deve estar entre aspas duplas. Aspas duplas. Digo frases de citações, perdão. Frases de citações devem estar entre aspas duplas. Sempre dessa maneira. Frases de citações. Ok. Quando eu quero botar uma palavra de impacto, ou algum termo-chave ou coisa assim do gênero, ele deve estar em negrito. Termo-chave. Por exemplo, se eu estou falando um texto sobre coronavírus, Covid-19, sempre quando eu for falar da palavra-chave, de um termo-chave, eu coloco ele em negrito. Não é à toa que quando vocês vão ver a certidão de nascimento de vocês, o nome de vocês está em negrito, dentre outros documentos. Porque o quê? É uma parte, uma coisa chave ali do documento, é o que muda e transforma, que você quer dar atenção para aquele mesmo documento. Ok, gente? Existem vários tipos de formatação. A ABNT é apenas uma delas. Ok, gente? Outra regrazinha que nós devemos seguir é a questão da coloração. A coloração, gente, sempre deve estar em tons de preto. Como assim tons de preto? Ele deve estar, no máximo, um cinza. Tons de preto. Não posso colocar aqui vermelho, azul, para deixar bonito. Não. A coloração ela tem um tom padrão. Que são esses pretozinhos aqui, essas cores aqui. Ó. No meu A, eu posso ver todos esses tons aqui. No máximo, um cinza um pouco mais claro. Então, eu posso vir daqui até aqui. Okay? Não posso colocar um azul, um vermelho ou tons chamativos. Apenas coloração de tons de preto. Bem, gente, esses aqui são apenas os termos, né, as formatações mais básicas da ABNT. Na nossa próxima aula sobre a ABNT, eu vou contar um pouquinho mais sobre alguns documentos que utilizam a ABNT. Vamos passar também um trabalho de aplicações da mesma, onde vocês vão aplicar esses mesmos textos ABNT. Para os meus alunos que não estão possuindo computador no momento, o relatório dessa semana será sobre a ABNT, Academia de Normas e Técnicas. Eu quero que vocês me contem, né, por que ela foi criada, aonde ela é aplicada e me deem alguns exemplos sobre no relatório. Enquanto os meus alunos que estão estudando sobre a ABNT, que estão fazendo aqui comigo o exercício, eu quero que vocês tragam um pequeno relatório também formatado em ABNT, com essas mesmas regrinhas aqui. E esse relatório deve conter essa mesma informação. Deve falar um pouco sobre da onde vem, por que é utilizado, aonde que é utilizado, porém toda a formatação desse mesmo documento deve seguir essas regrinhas aqui. Se caso vocês pesquisando encontrem outras regras, não se preocupem, essas regras são regras específicas, regras um pouco mais avançadas que iremos utilizar na nossa próxima aula, ok, gente? Fiquem tranquilos aí, nós se vemos na próxima aula, utilizem aí bastante a nossa zona de comentários, como também o nosso grupo no WhatsApp. Falou, gente. Abraço, professor João. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.